Paz do Senhor, irmãs. Estou fazendo uma lembrancinha para a nossa terceira aula sobre o tema família. E eu pensei em fazer uma sanfoninha, uma caixinha com assuntos da aula, para que depois possa rever em casa com os filhos, né, a aula que foi dada. O material está lá no site para você baixar, oficinaebd.com.br. Além da lembrancinha, nós temos também uma dinâmica, que eu vou passar para as irmãs já já como que faz. Então, você vai imprimir as figuras, vai recortar assim sempre em dupla. Nessa aqui, por exemplo, que tem orar com a mãe, vai falar sobre o filho sensato, né? Então, aqui tem escrito, olha, ele é sensato e prudente. Então, quando ele virar a fita, vai ter o texto do que é sensato e do que é ser insensato, para ajudar a criança a guardar, né, na cabecinha, no coração, a palavra do Senhor, para ser um filho obediente, ser um servo usado na presença do Senhor. Então, você vai recortar lá a fita, vai recortar as figuras assim de duplas, vai colocar aqui na fita e vai passar cola só em uma parte da figura, porque uma vai colar sobre a outra, então não é necessário você passar nas duas. Aí você vem, coloca a figura, veja o centro da figura e coloca a fita cerca de 0,5 centímetros de uma para outra, para que depois possa fazer o efeito de sanfona, né, para fechar. Aqui embaixo, no pezinho da sanfoninha, você tem que deixar esse espaço de mais ou menos aqui uns 5 centímetros, para que você possa colar dentro da caixinha. Isso aqui é de uma outra aula que eu fiz, ó. Então, você vai colocar dentro da latinha, essas latinhas que a gente compra para festa de criança, de aniversário, de colocar balinha, né? Então, você deixa um espaço para depois você começar a colar as figuras, normalmente assim meio centímetro uma da outra, para que depois possa fazer esse efeito de sanfoninha, olha. Pra poder fechar a latinha. E a lembrancinha vai ficar aqui dentro. Na hora de colar, prestar atenção de deixar as figuras sempre de um lado só. Por exemplo, aqui só tem o texto sensato e prudente, né? Então, aqui atrás vai ter uma figura. Então, nós vamos deixar a figura sempre do mesmo lado. Então, você vai passar a cola. Para não errar, eu passo só onde vai ficar do lado de trás, que é a figura. Aí você vem novamente, deixa um espacinho entre um círculo e outro e cola a figura, fecha o círculo. Olha, assim vai ficando a sanfoninha. Do outro lado, aqui ó, filho prudente, filho sensato. Do outro lado tem a figura explicando. São 7 figuras. Lembrar de depois, a gente vai colocar aqui dentro da latinha, e para colar dentro da latinha é necessário colocar cola quente, porque é plástico. Aí você coloca a fita e coloca um coração por cima para colar. Você vai fazer assim no fundo e também na parte superior. Na tampa da latinha eu passei cola branca na figura, que é o título da aula, a família, né, o filho sensato. Vai ficar aqui na tampa da latinha. Depois você pode passar cola branca também em cima para ficar o tema da aula ficar impermeabilizado. Depois você vai fechar e vai entregar para a criança a lembrancinha. É uma lembrancinha simples de fazer, mas que tem todo o assunto da aula para você falar com a criança, né? O que é ser sensato? Ler a palavra de Deus é ser sensato, né? Orar com a mamãe também é um filho sensato. Tem o texto da aula. Tem lá também, no mesmo lugar da aula, tem uma dinâmica que eu fiz as mesmas figuras e mais algumas além da latinha. São corações grandes para você cortar, colar num papel maior, num papel durinho, para fazer dinâmica na aula. Aí você pode riscar lá no quadro de um lado sensato, do outro lado insensato, e entregar as figuras para as crianças colar lá no quadro, né? Coloca a fita crepe e aí você fala com a criança, cantar louvor, glorificar a Deus, é sensato ou insensato? Aí vai lá e cola do lado do quadro que for. Né? Fazer a lição da escola, é sensato ou é insensato? É um filho obediente, né? Então ele respeita o papai, respeita a mamãe, cumpre as tarefas de casa. Então ele é um filho sensato, é um filho abençoado. Esse daqui do quarto bagunçado, um quarto de brinquedo desorganizado. Isso é ser sensato? Não, né? Porque a gente tem que guardar as coisas da gente, tem que ter um método.
A criança, ela tem que ser educada a ser organizada, a ter um tempo para fazer as coisas, a guardar as coisas dela, a valorizar as coisas que custa dinheiro, né, do papai e da mamãe. Então, a criança tem que ser sensata. E aí você vai explicando a aula e vai pedindo para a criança colar no quadro. Qual lado que é sensato ou insensato, com a fita adesiva você cola. Tem várias figuras lá para você imprimir e colar. E além da lembrancinha. Amém? Acesse o site oficinabd.com.br, que lá, além de encontrar a lembrancinha, encontrar essa dinâmica, você vai encontrar também tarefas bíblicas, que são palavras cruzadas, caça-palavra, carta enigmática, desenho para colorir. A palavra cruzada tem em inglês, espanhol, em português. Enfim, nesse tempo que a gente está dentro de casa, é bom ter atividade para fazer com as crianças, ler a palavra do Senhor. Certamente o Senhor vai abençoar a família e vai abençoar os lares. Amém? A paz do Senhor, irmãs.